A gente convida o professor Luiz Felipe Barros e o professor Luiz Nascimento Haas para fazer suas apresentações. Os dois Felipe ainda, né? Luiz e Nascimento. Passou o nome para o... É Luiz. Luiz. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dividir com todos vocês a felicidade de estar aqui e de compartilhar com vocês alguns dados desta pesquisa que nós iniciamos há 1 ano atrás. Comigo, o Luiz Felipe Monteiro de Barros, representante da Sou do Esporte, entidade que é parceira do Inteligência Esportiva nessa pesquisa, nesse trabalho a respeito da governança. Importante destacar que o projeto em si, ele não está só ligado à governança, ele também está ligado à gestão das entidades esportivas. Nós talvez somos o projeto caçula dentro do Inteligência. Obrigado. Mas viemos para atender a uma necessidade de buscar um pouquinho de informação ou de dar um start nessa coleta de dados inicial sobre o tema da governança dentro das organizações esportivas brasileiras. É importante destacar também que o tema governança não é só algo que vem crescendo no Brasil. O tema é muito discutido no mundo, porque existem inúmeros fatores que ultimamente, como é que eu posso dizer, existem muitos temas que ameaçam a integridade dentro do esporte. Às vezes a gente fica muito preso ao tema da corrupção ou da má gestão, mas o tema governança ele é muito mais amplo que isso. Trata de assuntos ligados a doping, ligados a apostas e, consequentemente, a questão do match fixing, que é a manipulação de resultados de jogos para atender a essa alta procura pelas apostas, questões como o abuso e assédio sexual, enfim, são temas bastante delicados, mas que as organizações esportivas entenderam, mundo afora e no Brasil também, posso dizer isso, que se elas não confrontarem a esses desafios e a esses assuntos, ou seja, se elas não responderem a essas ameaças que surgem no ambiente interno do futebol, elas correm o risco de ficar seriamente comprometido o seu trabalho. Então, o trabalho é dividido em 2 áreas. Um estudo é realizado na coordenação do professor Thiago Santos, que infelizmente não pôde estar aqui conosco por uma atividade profissional, mas que está muito ligado à questão da gestão, onde ele buscou estudos internacionais que apresentassem dimensões, indicadores, para saber um pouco mais sobre como as organizações esportivas podem gerir as suas modalidades. Todos vocês têm a revista do projeto, entregue junto com o kit, ali vocês conseguem ter alguns dados, mas aqui hoje, por uma questão também de tempo, a gente vai ficar focado na parte do projeto ligada à governança. Outro detalhe que é importante destacar é que esse estudo que a gente fez, na verdade, veio de uma parceria internacional. O projeto Inteligência Esportiva, junto com a Sou do Esporte, foi convidado para ser um membro convidado externo de um projeto da Comunidade Europeia, liderado pela organização denominada Play the Game, que é uma organização que já há muitos anos trata do assunto de governança na sua forma ampla, não só nas organizações esportivas, mas em todas as dimensões, como eu disse anteriormente. Eles já tinham feito um estudo internacional para fazer uma avaliação da governança nas federações internacionais, e aí criaram um novo projeto para fazer essa medição também nas federações nacionais, o que nós denominamos aqui no Brasil de confederações. E é claro que para fazer essa transição das federações internacionais para as confederações nacionais, para as federações nacionais, precisava ter uma grande adaptação do instrumento, até porque não lidam com o mesmo ambiente. Então, aqui eu estou trazendo rapidamente um review sobre o projeto. Amanhã, à tarde, nós teremos o professor Arnold, que é o professor coordenador desse projeto aqui numa palestra, e que vai trazer os resultados e o debate sobre
projeto como um todo. Aqui nós vamos focar só nas organizações brasileiras, mas são 8 países europeus e mais alguns convidados. O Brasil entra como convidado e Montenegro também entra como convidado, também como são 2 países que não fazem parte da comunidade europeia, eles foram convidados como membros externos para participar e a gente teve a honra e a felicidade de colocar o Brasil e trazer dados do Brasil para o congresso que foi realizado em novembro do ano passado, ou seja, já estamos trocando informações com eles e isso é super rico para a gente, porque mostra, nós vamos falar um pouquinho no final sobre isso, que apesar de a gente achar que o Brasil muitas vezes não tem os melhores resultados, pelo contrário, em vários assuntos nós temos melhores respostas às demandas da comunidade externa, esportiva, do que outros países. Nós vamos falar um pouquinho mais pela frente. Só para vocês entenderem o projeto também rapidamente, o instrumento que eles desenvolveram com a coordenação do professor Arnaud, vai estar aqui amanhã à tarde, são 274 indicadores, e indicadores com respostas sim e não. Não existe ali a possibilidade de interpretação de dados ou dados qualitativos. Você pergunta sim e não. Primeiro você faz uma análise externa, busca dados das organizações por meio de website, documentos, enfim, tenta preencher todo o questionário com as informações externas, depois faz uma visita a essas entidades, tenta buscar alguma resposta que você não teve, que muitas vezes eles têm a resposta pronta, e caso ainda haja alguma dúvida ou uma questão a ser desenvolvida, por exemplo, então eles têm algum programa, eles precisavam comprovar que tinha aquele programa, não tinha o documento ali na hora, existia uma terceira contato se fosse necessário. Enfim, era só para revalidar que não era só sim ou não achamos ou não. Existia, de fato, uma busca depois mais próxima para saber se havia algum projeto ou não dentro dos assuntos ou alguma ação dentro das dimensões. São 4 dimensões, ou seja, esses 274 indicadores estão divididos em 4 dimensões, que é o que a literatura internacional mais trabalha dentro da governança, né? Então, a transparência, a democracia, os processos democráticos, a prestação de contas e o controle interno, que também é utilizar o termo accountability, e a responsabilidade social. E outro dado interessante é que dos 274 indicadores, eles são divididos em básicos, avançados e estado da arte, até porque a gente sabe também que muitas organizações não têm condições de atender a pontos estado da arte, por exemplo, por questão de tamanho, número de pessoas que trabalham, enfim. Então, há uma divisão. Espera-se que todas as organizações cumpram os básicos, pelo menos, isso não tem questão de tamanho. Avançados estados da arte, eles entendem que você pode cumprir ou não, dependendo do seu tamanho. Ficou definido também nesse estudo internacional que fariam em 5 modalidades obrigatórias, ou seja, todos os países que participavam do estudo eram obrigados a coletar dados nessas 5 modalidades. Então, ficou definido atletismo, handebol, natação, tênis e futebol. As 4 primeiras, por uma questão... e aí é um entendimento europeu aqui, não cabe a fazer uma avaliação individual, mas entenderam que essas 4 modalidades tinham uma relevância olímpica muito forte, uma história olímpica muito grande, então optaram pelas 4, e o futebol entra como, enfim, a grande modalidade da Europa, uma modalidade praticada muito forte em vários países, o futebol também foi convidado. E 3 modalidades eram recomendadas, então havia a possibilidade de você não apresentar os dados dessas 3. Foi o caso de uma, no nosso caso, que eu já explico. Enfim, a ginástica, o triatlon e o que eles chamam de National Umbrella Federation. São federações multiesportivas de várias modalidades, mas que não estão diretamente ligadas. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente tentou enquadrar, por exemplo, o CBDS e o BDU, que são multiesportivas, mas eles não entenderam porque não cuida de uma modalidade específica, cuida de uma dimensão do esporte. Então, a gente... Enfim, optou por escolher uma federação extra, que foi a Confederação Brasileira de Vela, num acordo que nós fizemos com ele, porque nós fizemos para levar 8 confederações. Outro detalhe importante do estudo é que, depois que nós terminamos essa primeira fase, tamanha a repercussão que a gente começou a ter, e, enfim, o crescimento do interesse desse tema, principalmente pós-Jogos Olímpicos, momento que o Brasil investiu muito recurso no esporte, mas que também queria ver como esse assunto estava sendo
desenvolvido, até pela preocupação com essa prestação de conta pós-jogos, o projeto Inteligência, junto com o Ministério, continuou a coletar dados. Então, nós já visitamos Confederação Brasileira de Vôlei, Confederação Brasileira de Esportes da Neve, Confederação Brasileira de Rugby, Golfe, Basquete e Esgrima, tudo por uma questão de agenda e de, enfim, deslocamento que foi possível. Também já temos algumas organizações que a gente não conseguiu ir, infelizmente, por questão de agenda, que ficou um pouco corrida nas últimas semanas, e já agradeço aqui a presença do presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, que também aceitou participar do projeto. Tomazini está aqui, eu agradeço, não estou encontrando ele, acho que está lá em cima. E a gente agradece a disponibilidade, que também já está agendada uma visita para a gente fazer essa coleta de dados, e nós vamos buscar coletar o máximo possível até o fim dessa primeira fase do projeto. Bom, como eu disse com vocês, eu dividi o projeto com o Luiz Felipe. Ele vai falar sobre a item transparência, e depois eu falo sobre democracia. A gente vai dividir um pouco o espaço, como a gente dividiu esse projeto, eu fiz questão de também dividir um pouco com ele. Bom dia. Primeiro, fazer um agradecimento ao professor Mesadri e a toda a equipe do Inteligência aí, que trabalha mais através do Mesadri. A gente está participando desse projeto. Já faz 3 anos que a Sou do Esporte vinha desenvolvendo o tema da governança no esporte no Brasil. A gente já veio desenvolvendo uma matriz que é nossa, nacional, mas conseguimos se integrar aqui, trazer essa matriz internacional, ou seja, só ganhamos em relevância e importância, e essa parceria com a Inteligência Esportiva, com o Ministério dos Esportes, foi essencial para a gente conseguir. Então, deixo meu agradecimento público a ele. Falando um pouco da transparência, uma coisa interessante desse estudo da matriz internacional, que o Luiz não comentou, mas eu acho que vale comentar, é que, como é uma matriz feita para ser aplicada em vários países, ao contrário de outras matrizes específicas de governança que a gente teve a oportunidade de estudar, ela não se refere à lei. Ela não é baseada em obrigações legais, ela não vai na conformidade legal das entidades. Simplesmente porque as leis são muito diferentes. A legislação esportiva no Brasil, por exemplo, é completamente diferente do que você encontra na Alemanha, na Holanda ou na Inglaterra. Então, para fazer uma análise que pudesse ir para todos os países, e a intenção dessa matriz fazer uma comparação mesmo mundial, poder ver como é que está o nível de governança em entidades nos diversos países, ela não podia ser baseada em lei. Então, isso trouxe uma visão diferente, trouxe uma forma de ver, porque ela está baseada em conceitos. Então, ali a gente está conseguindo, porque nós ainda estamos decupando os dados, analisando, não está pronta toda a análise ainda, mas entender quem conceitualmente está andando em direção à governança e quem não está. Hoje a gente consegue ter uma visão mais clara de quem está cumprindo a lei e só, e quem está, de fato, querendo agir e trabalhar no sentido com mais transparência, com a prestação de contas, etc. Então, na frente, alguns dados na questão da transparência. Definindo a transparência, o que a gente olha aqui como transparência? O conceito é, você tem que ir além do que a lei manda e você deve disponibilizar todas as informações que legitimamente as pessoas têm o direito de ter sem te pedir. Se eu tenho legitimidade para ter essa informação, ela tem que estar pública e eu tenho que conseguir sem ter que te solicitar. Essa que é a questão da transparência na governança. Tá? Então, a gente achou, com essa visão, alguns pontos positivos. A primeira coisa é muito claro a dedicação que as entidades estão tendo de seguir a risca, de cumprir o que a legislação brasileira manda. Isso é um fato. Não se tem a sensação de que tem ninguém querendo dar jeitinho ou fugir das obrigações que tem. Ao contrário, vai todo mundo em cima, está cumprindo, está obedecendo. Sou capaz de dizer, agora ainda não com 100% de certeza, daqui a pouco vai poder ser com 100% de certeza, de que as obrigações legais nossas, de cartilha e etc., das entidades que a gente analisa estão 100% cumpridas, ninguém está falhando em nada. Então, isso é um ponto bastante positivo. Por outro lado, a gente também nota que há pouca disponibilidade de tempo e esforço para disponibilizar documentos que possibilitem um real controle social das entidades. Então, por exemplo, uma que chama bastante atenção
Regimento interno. Cara, regimento interno é uma coisa importantíssima para você saber como uma entidade funciona. Você tem lá o estatuto, que é o macro, é como aquilo. Agora, como é que funciona a Assembleia? Como é que funciona a diretoria? Como é que se vota? Quais são os processos de votação? Como é que se define pauta? Qual a importância da pauta? Se você não tem um regimento interno, você não consegue saber exatamente como é o funcionamento de uma instituição, nem do poder da instituição. E, simplesmente, 15% das instituições publicam os seus regimentos internos no Brasil. Você não consegue achar regimento interno. Outra coisa que chama a atenção, quando a gente fala de um controle social de funcionamento, 0% das entidades relaciona, por exemplo, no seu relatório anual de atividades, com o seu orçamento anual. Você não consegue juntar o que ela desenvolveu com o dinheiro que ela tinha, qual é a ligação que tem aquilo, planejado com executado. O que fizeram, de fato, para atingir a meta que estava estipulada? Não se consegue fazer isso porque as informações não vêm completas. E uma que a mim, particularmente, chama a atenção, porque nós estamos falando de entidades, isso foi uma coisa que veio da governança, não sei nem se faz sentido esse termo, mas eu tenho usado ele. Elas são associativas obrigatórias. E aí que fica a minha antagônica, mas se ela é associativa, como é que é obrigatório? Não teria muito sentido isso. Mas tem. Porque se você quiser disputar uma determinada modalidade de forma competitiva e com caráter internacional, você obrigatoriamente tem que se associar a essas entidades. Você não tem outra escolha. Eles têm o monopólio daquela atividade. Então, você obrigatoriamente tem que ir lá. Então, ela é associativa, só que obrigatória, ela não é voluntária, como o termo associativo se faria supor. Então, para uma entidade com esse caráter, por exemplo, nós achamos uma entidade até agora que disponibiliza uma agenda de reunião da diretoria. Olha, minha diretoria se reúne todo mês, na segunda quinzena, de tal jeito, papapá. Se o senhor quiser falar com os diretores, por favor, pegue a data, venha aqui e ponha seu assunto na pauta. Não tem, não se consegue saber. Quando eles se reúnem, como é que funciona, como é que se define as pautas, como é que eu faço? Preciso falar com o diretor aí da minha modalidade, como é que eu faço? Ou se você não bater lá e não correr atrás, você não vai descobrir. Então, isso é outra coisa que chama a atenção. Então, na questão de transparência, eu acho que esses são os dois pontos nesse momento que são mais relevantes. Quer dizer, se publica muita coisa do que a lei brasileira está obrigando, de fato, está se cumprindo. Então, o que está se considerando que é importante, que se colocou na lei, está se cumprindo. Por outro lado, muito pouca coisa que permita um efetivo controle social, um controle das atividades, um controle da definição de metas e as metas que são alcançadas, forma de trabalho, formato de decisão, tomada de decisão interna. Isso ainda é muito difícil de você conseguir entender como as entidades estão trabalhando. Vai na apresentação de contas também? Aí já volto de uma vez? Tá bom. Como o Luiz disse, nós dividimos, né? Eu nas entidades fazia sempre a transparência e a contabilidade, a prestação de contas, e o Luiz ficou a cargo da democracia e responsabilidade social. Então, já indo na prestação de contas, tá? Uma diferenciação também aqui. A gente, quando fala prestação de contas, todo mundo liga diretamente a financeiro. Prestar contas é quanto eu recebi, como é que eu gastei, quanto foi, quando entrou na conta, quanto saiu. E não é. O conceito de prestação de contas aqui é literalmente no sentido de dar satisfação. Como você presta conta para a sociedade que você está inserido. Vai naquele sentido do, eu tomei esta decisão por isso, para fazer isso com aquele objetivo. E estou explicando para todo mundo que queira ouvir. Então, é muito mais amplo do que passa pelo financeiro, é óbvio, dos controles financeiros também passa na prestação de contas, mas ela é muito mais ampla do que o dinheiro em si, a conta corrente em si. Nesse sentido, nos pareceu muito claro que existe uma preocupação de dar publicidade às questões financeiras e fiscais no Brasil. Todo mundo está muito preocupado com isso. E tem a sua lógica, primeiro, porque está muito, muito calcado na legislação brasileira, isso. A nossa legislação obriga muitas entidades à publicação de balanço, uma série de coisas. E hoje, pode-se dizer que 95% do dinheiro que circula dentro das confederações brasileiras é público. Então, você tem uma obrigação de ser transparente com essa verba. Tá? Então, essa preocupação é muito clara, da transparência a documentos financeiros, e há uma preocupação com dar satisfações internas.
os stakeholders internos, os filiados, os associados, as assembleias têm a participação, hoje está abrindo mais, a lei está obrigando participação com atletas, então os atletas estão participando, as atas são feitas, enfim, as informações em áreas reservadas de site acontecem, mas não há nada para fora. A preocupação de se relacionar com a sociedade em geral, ela se demonstra muito pequena. Nós ainda estamos analisando, como eu disse, estamos concluindo, mas nos parece, ali tem alguns dados, vocês conseguem ler ali, eu não vou ficar lendo cada um deles, mas nessa prestação de contas, se eu pudesse chamar a atenção, por um lado positivo é esse, a parte financeira e contábil hoje está bem desenvolvida. Sempre tem o que melhorar, mas ela está bem desenvolvida. Por outro lado, o prestar contas à sociedade, me parece que o esporte ainda não entendeu, de uma certa forma, que a necessária autonomia que o ambiente esportivo precisa ter, não pode ter interferência estatal, isso acho que a gente não precisa discutir aqui, é claro, não pode ser confundido com soberania. O Estado não pode viver nesse mundo paralelo que ele viveu nos últimos, pelo menos desde 1930. Aí. O fato de você ter autonomia não pode ser confundido com soberania plena. Você não pode fazer o que você quer, do jeito que você quer e não dar satisfação para ninguém. E a verdade é que era assim que o ambiente esportivo estava trabalhando, pelo menos até uns 10 anos atrás. Acho que essa questão está mudando aqui no Brasil e está mudando no mundo. Um exemplo é esse estudo, que é internacional, e a gente nota que esse conceito é uma coisa que está mudando no mundo. É mais lento do que a questão financeira está nos parecendo, mas já começou uma pequena mudança aí. Obrigado. Eu sei que o nosso tempo se encerrou, peço 2 minutinhos a mais aqui, só para terminar, então, democracia. Democracia foi um dos itens que se destacou no Brasil. É raro encontrar países onde os atletas têm espaço, como a gente percebeu aqui no Brasil, até por questão de lei. Uma discussão que ficou rapidamente é, por exemplo, a gente está dando espaço aos atletas, eles são super importantes, são agentes, talvez, fundamentais para o esporte, mas existem outros agentes esportivos que no Brasil não estão sendo vistos, né? Aqui um detalhe, por exemplo, dos árbitros e dos técnicos, então são dados que mostram, a gente fica um pouquinho, às vezes, longe dos outros países. Como eu disse, amanhã o Arnaud vai trazer os dados da Europa, vocês vão poder comparar um pouquinho. E, na questão da responsabilidade social, foi onde a grande maioria das organizações, não só no Brasil, mas fora também, tiveram os piores resultados, talvez porque as organizações esportivas estão muito preocupadas em gerir as competições, gerir o alto rendimento, gerir aspectos totalmente ligados ao desenvolvimento esportivo, à alta performance, e esquecem um pouquinho que, enfim, existem outros assuntos tão importantes na sociedade atual que também o esporte pode combater, o esporte pode ajudar a combater. Então, por exemplo, igualdade de gênero. Só 3% das organizações têm políticas específicas para a igualdade de gênero no acesso ao esporte, somente 5% têm projetos relacionados à sustentabilidade ambiental, e existem modalidades que são totalmente relacionadas com o ambiente, com o meio ambiente, então isso acaba sendo um pouco preocupante. 22% das entidades combatem o assédio sexual, por exemplo, e 24% com ações relacionadas ao combate à discriminação. Só para vocês verem o tamanho da complexidade do instrumento, só uma entidade no Brasil chegou em 50%, não é nem mais de 50%. Então, de fato, o instrumento também, ele é um instrumento complexo e ele é um instrumento que exige muito das entidades. Talvez seria impossível falar que uma entidade no mundo conseguiria atingir 100%, atender a 100% desses itens, o que também demonstra que, apesar da baixa porcentagem em alguns assuntos, tem que tomar cuidado com a análise para não também fazer uma análise errada da dificuldade que era de atender aos itens. Por fim, só para registrar, um dos resultados ainda no desenvolvimento de inteligência junto ao tema governança, feito junto com o Ministério do Esporte, foi a cartilha de governança, que foi lançada questão de um mês atrás, que já vai ter a segunda versão em questão de alguns dias, por causa da nova portaria que saiu, que regulamenta a Lei Pelé. Talvez um dos primeiros produtos desse projeto relacionado à governança. Peço desculpa por ter passado pelo tempo e a gente vai ficar à disposição depois para dúvidas. Obrigado a todos.